Olá, hoje nós iremos fazer uma revisão da quarta unidade, onde lá no início nós começamos falando sobre a alimentação e seres vivos, ou seres vivos e alimentação, um assunto ao qual enfocou muito a principal fonte de energia dos seres vivos, que está relacionada à alimentação. Nisso também nós incluímos as plantas, porque elas também precisam de alimento para sobreviver. Mas como elas adquirem esse alimento? Elas são consideradas seres produtores, ou seja, elas produzem o próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. Já os demais seres vivos precisam de outra fonte de energia, ou seja, adquirem o seu alimento através de outras fontes e não são produtores, e sim consumidores. Por isso que nós nos alimentamos tanto de vegetais quanto de outros animais, que a gente não tem a capacidade de produzir o próprio alimento. Então, as plantas são consideradas seres produtores, os demais animais consumidores, certo? Nós falamos também, lá na página 269, sobre a alimentação dos animais. Nisso, a gente pode ver a classificação de cada tipo de animal relacionada à sua alimentação. Eles podem ser classificados como herbívoros, aqueles que se alimentam exclusivamente de vegetais, carnívoros, aqueles que se alimentam exclusivamente de carnes, onívoros, que se alimentam tanto de vegetais quanto de carnes, nisso o ser humano está incluído. E nós falamos também sobre os detritívoros, que são aqueles animais que se alimentam de restos de outros animais ou até mesmo de plantas. Lá na página 270, nós falamos sobre as adaptações dos animais em relação à dentição. Nesta página, a gente pode ver a diferença da dentição de um animal herbívoro para um carnívoro. Então, os animais herbívoros possuem uma dentição totalmente diferente, já que os carnívoros possuem a dentição mais afiada, mais forte, porque eles precisam, além de agarrar a presa, também mastigar a carne. Por isso que eles não têm uma dentição igual dos herbívoros, que se alimentam exclusivamente de vegetais e é bem mais simples de mastigar. Nós falamos sobre adaptação e sobrevivência, onde a gente falou sobre um animalzinho bem fofinho, o koala, que é o koala nativo da Austrália, que ele se alimenta apenas de eucalipto. Nisso a gente falou um pouco sobre a questão da manutenção do ecossistema, manutenção dos recursos naturais. Por quê? Se por algum motivo aquela plantação, aquelas florestas de eucalipto vir acabar, provavelmente toda a população de koala também será extinta, já que o alimento deles é o eucalipto. Nós também fizemos uma atividade bem interessante, onde a gente plantou uma semente e a viu crescer. Algumas pessoas fizeram mudas, né? E tem aí ainda suas plantinhas. E posteriormente a gente pode pensar em outras formas de a gente preservar o meio ambiente através da plantação de árvores. Nós falamos também na página 273 sobre os micro-organismos. Micro-organismos, ou seja, organismos muito pequenos. Em sua grande maioria não é possível visualizar nenhum a olho nu e precisa da ajuda de um microscópio. Eles são muito importantes também. Então, a gente descobriu que os micro-organismos não são aqueles vilões que a gente pensa, né? Existem aqueles que fazem mal à nossa saúde, mas felizmente a grande maioria não faz mal, e sim ou são neutros ou fazem bem. Então, isso já é uma boa notícia. E nós vimos na página 274 decomposição, que é o processo pelo qual os fungos e bactérias se alimentam e obtêm energia. Então, esses micro-organismos são chamados de decompositores. E agora nós iremos relembrar tudo o que a gente aprendeu na atividade da página 276. Relembrando, olha só. Então, nós temos aí as 6 questões que devem ser respondidas todas de acordo com o assunto da unidade. Então, tudo isso que nós estudamos. Então,
leiam com calma, pensem direitinho, lembrem das nossas aulas e, se necessário, volta aqui no assunto, dá uma relida, que eu tenho certeza que vocês não terão dificuldade. Então, a gente encerra a nossa aula de ciências. Um grande abraço para todos.